Nós precisamos entender que a Bíblia nos fala que a Igreja de Cristo, nós fomos feitos para poder congregarmos, estarmos reunidos para louvor, adoração, para comunhão. Esse é o propósito da igreja, da existência da igreja, como corpo de Cristo, como a necessidade de estarmos unidos. Por isso, o tema de hoje, da revista Palavra e Vida, a lição de número 7, fala sobre a comunhão, ela resistindo a esse tempo de distanciamento. Por isso eu quero convidar você a meditar junto comigo na carta de Paulo aos Efésios sobre esse tema. E acredito que é um desafio tremendo, mas como podemos vencer essa questão do distanciamento e mantendo a unidade, mantendo a comunhão uns com os outros? Nosso chão, comunhão, vinho e pão, encontrar em Cristo com tesouro. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 4, 5 e 6, é o texto base para a nossa reflexão. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. É muito importante observar é que quando Paulo fala sobre a unidade da igreja, sobre comunhão, nessa carta aos Efésios, ele estava em uma situação muito difícil. Ele estava encarcerado, ele estava preso. E como alguém pode falar sobre comunhão se está de uma forma distanciada, está impedido da sua liberdade para poder estar junto com os irmãos? Essa é uma reflexão que podemos fazer, em que a Igreja de Cristo, ela precisa e deve manter a comunhão com Deus, precisa manter a comunhão com os irmãos, independente da circunstância que esteja acontecendo. O apóstolo, ele utilizou a ferramenta que ele tinha em mãos. Escreveu uma carta endereçada aos irmãos da cidade de Éfeso, aos crentes que lá se reuniam, a igreja dele, e fala sobre comunhão, sobre unidade, sobre o corpo de Cristo. E acredito que nesse momento em que vivemos, não podemos deixar que as circunstâncias externas impeçam a nossa comunhão. Temos outros mecanismos diferentes do apóstolo Paulo hoje para poder nos comunicar. Esse vídeo mesmo que você está assistindo é uma forma de eu me comunicar com você, servo, serva do Senhor, que labuta no reino de Deus. Então nunca se esqueça, Deus tem como prioridade a unidade da igreja, aos irmãos estarem unidos em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo fala da igreja como corpo, como um organismo vivo, ele ilustra muito bem essa interdependência dos membros, sabendo que Cristo é a cabeça, ou seja, ele comanda todo o corpo, ele coloca cada um dentro da sua função. Por isso a unidade da igreja, a comunhão dos irmãos é necessário. E é bom lembrar que a igreja, ela pode estar reunida no templo ou fora do templo,
mas mantendo essa unidade, mantendo essa atividade, esse trabalho para o serviço de Deus. É bom saber que quando Paulo ilustra como o corpo quando ele entra em uma atividade, por exemplo, quando ele realiza uma corrida, não são os pés e as pernas apenas instrumentos necessários para fazer uma caminhada, uma corrida. Os olhos precisam ver por onde vai a corrida. Os ouvidos precisam estar atentos ao que está acontecendo ao redor. Ao equilíbrio, precisa dos braços para poder ter o equilíbrio na corrida. Ou seja, todo o organismo precisa. O coração bombeando sangue para poder dar energia aos músculos, para poder ter a movimentação, a interdependência de cada membro, de cada pessoa. Por isso, eu queria colocar aí algo na sua mente, no seu coração. Nesse momento de distanciamento, faça contato com alguém, membro da igreja, alguém que esteja talvez precisando da sua ajuda. Mesmo no distanciamento, podemos estar juntos, porque você é um membro do corpo de Cristo, eu sou membro desse corpo de Cristo, e todos nós precisamos continuar servindo a Deus. Pão. Encontrar em Cristo bom tesouro. A comunhão, ela precisa resistir até mesmo com a ausência. Quando Jesus terminou seu ministério terreno, ele foi elevado aos céus e os apóstolos continuaram. E eles, os apóstolos, eles precisaram aprender a ter a comunhão com o Mestre, mesmo com a ausência dele. Por isso, numa insistência na oração, em lembrar todos os ensinamentos de Jesus, em praticar os ensinamentos de Jesus, levou com que eles estivessem constantemente em comunhão com o Mestre. Então, nesse momento em que estamos distanciados uns dos outros e também distanciados do tempo, temos que buscar nesse ensinamento dos apóstolos a nossa necessidade de irmos em direção a Deus. De forma individual, precisamos buscar a presença de Deus em oração, refletir, meditar nas Escrituras Sagradas. Precisamos exercitar essa comunhão com Deus para que não venhamos nos esmorecer, fraquejar, para que não sejamos nós desanimados por causa do distanciamento. Por isso, o próprio Senhor Jesus deixou uma palavra de incentivo nesses últimos instantes com os seus discípulos. Já havia ressurreto, ele estava sendo elevado aos céus, em que ele disse em Mateus capítulo 28, verso 20: "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Nós podemos ter essa segurança, essa certeza de que o Senhor Jesus está conosco. Paulo estava preso quando escreveu essa carta à igreja de Éfeso, mas a presença do Mestre era real em sua vida. A presença do Mestre preenchia o seu coração, transbordava de alegria, e ele tinha essa comunhão com Deus, com o Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo, e ele sentia-se também em comunhão com os irmãos, mesmo distante. Por isso, eu gostaria de desafiar a você a não desanimar. Talvez bate aquela saudade, aquela vontade de estar junto com os irmãos. Ore, clame, coloque esses irmãos diante de Deus, como também Paulo fez com a igreja de Filipe. Quando ele escreve essa carta, logo no primeiro capítulo, ele diz que como ele tem saudade dos irmãos, e por isso ele coloca diante de Deus em oração e súplica a vida daqueles irmãos.
Nesse momento eu gostaria de dizer também que eu sinto saudade da minha igreja, eu sinto saudade dos meus irmãos. Mas essa comunhão que eu tenho com Deus, a presença do Espírito Santo em meu coração, faz com que cada um de vocês esteja perto de mim, dentro do meu coração. Que Deus te abençoe e te fortaleça nesse momento.